Olá pessoal, bem, a nossa próxima lista ela trata do assunto Introdução à Álgebra Booleana, referente à aula de Introdução à Álgebra Booleana. Na nossa disciplina de Lógica Matemática, esse é o último assunto que vocês vão ver nessa disciplina. Ele serve apenas como uma introdução à álgebra booleana, que é um tópico muito importante dentro do contexto da disciplina de circuitos digitais que vocês verão no segundo período do curso. Então, vamos para a nossa lista. A nossa primeira questão ela diz o seguinte: seja o conjunto C formado por esses três símbolos, definamos dois operadores binários, no caso o asterisco e o quadrado, pelas tabelas abaixo. Para ler a primeira tabela, por exemplo, A asterisco B, tomamos a interseção da linha correspondente a A e coluna correspondente a B, onde A e B podem ser quaisquer símbolos. Então, A asterisco, círculo asterisco, esse símbolo, que é o símbolo que indica a constante lógica falsum, né, dentro do contexto da lógica, alguns autores adotam esse símbolo aqui para constante lógica falsum, é igual a constante lógica verum. E círculo quadrado falsum igual a falsum. Ok? Então, essas duas tabelas elas estão indicando a semântica desses dois operadores. Ok? Bem, passemos aqui. Quais são os questionamentos que a questão nos traz? O operador asterisco, ele é comutativo? Ele é associativo? Então, a gente tem que verificar essas duas propriedades, a propriedade da comutatividade e a propriedade da associatividade. Inicialmente, nós iremos verificar a propriedade da comutatividade. Então, vejam bem, para verificar se o operador asterisco é comutativo, precisamos checar essa igualdade aqui, ou seja, A asterisco B igual B asterisco A, para todos os pares A e B. Então, se essa propriedade for satisfeita, né, ou seja, A asterisco B igual a B asterisco A, então o operador asterisco ele é comutativo. Vejamos então o que nós observamos. Analisando a tabela do operador asterisco, nós observamos esses três fatos aqui. Assim, para todos os pares de elementos A asterisco B e B asterisco A, nós temos a propriedade devidamente verificada. Ou seja, o operador asterisco ele é comutativo. Vejam que esses resultados foram obtidos a partir da análise da tabela do operador asterisco. Vamos agora verificar a associatividade. Bem, a propriedade da associatividade, ela diz o seguinte. Bem, para verificar se o operador asterisco ele é associativo, nós precisamos checar essa igualdade aqui para todo A, B e C, ou seja, todas as triplas A, B e C. Então, o que nós vamos observar? Temos aqui essa condição, essa combinação, certo? Que foi obtida lá da tabela, e essa outra combinação. Como encontramos um caso em que A asterisco B asterisco C é diferente de A asterisco B asterisco C, né, como está colocado aqui, o operador asterisco ele não é associativo, certo? Então, observe bem que nós temos aqui uma situação em que ele não é associativo, ok? A mesma coisa nós iremos fazer para o operador quadrado. Então, o operador quadrado ele é comutativo? Ele é associativo? Vamos analisar a tabela do operador e vamos verificar se ele é comutativo, se a propriedade da comutatividade vale para ela, certo? Então, observemos bem. Temos aqui esse primeiro momento, né? Ok. Então, observamos aqui que já falha, né? Okay? Aliás, para todos eles está valendo, certo? Então, a comutatividade é válida aqui para esse operador, ok? Então, temos aqui a comutatividade devidamente verificada. E quanto à associatividade? Vamos ver, foram essas as observações que nós obtivemos, né? Então, como são iguais para todas as combinações possíveis, esse operador também é comutativo. Bem, item C. No item C,
é perguntado o seguinte: os operadores asterisco e quadrado, eles são distributivos um em relação ao outro? Então, a propriedade da distributividade é outra propriedade importante que deve ser verificada. Para verificar a distributividade, nós precisamos, né, checar essas duas igualdades aqui. Então, observe como é que acontece a distributividade. Essa propriedade da distributividade é a mesma propriedade distributiva que a gente viu quando nós estudamos FNC, FND, e também isso é um assunto que já foi estudado por vocês até mesmo no ensino fundamental, certo? Porque ele faz parte das propriedades da aritmética, dos operadores aritméticos. Então, fizemos a checagem, né, da primeira propriedade para a primeira propriedade, e aí nós, infelizmente, observamos que há uma diferença, né? Então, tudo isso daqui foi checado de acordo com as tabelas dos operadores, certo? Então, nesse caso, eles não são distributivos um em relação ao outro, ok? Bem, na segunda questão, nos é pedido para desenhar o circuito correspondente a cada uma das fórmulas da álgebra booleana. Ou seja, para cada expressão booleana, nós vamos construir um circuito correspondente usando portas lógicas. Usaremos as seguintes convenções, né? Nós temos aqui o AND, o OR, quer dizer, o sinal de mais, né? Seria essa cruzinha. Nós temos aqui o ponto, que vai representar a porta AND, e o apóstrofo, que representa a inversão, ou seja, a porta NOT. Bem, gente, só para reforçar, esse tipo de assunto ele vai ser muito, mas muito importante mesmo na disciplina de circuitos digitais, certo? Então é algo que vocês precisam ter bastante consciência, bastante firmeza nesse conhecimento, porque assim menos dificuldades vocês vão ter em circuitos digitais. Passemos adiante. Bem, a nossa primeira fórmula, né? Observe que nós temos aqui a fórmula escrita como sendo uma expressão da álgebra booleana, e aí nós temos aqui são somas booleanas, né? Então, nesse caso, o nosso circuito será representado dessa maneira aqui, certo? Ok? Bem, temos outra fórmula aqui, também aqui uma expressão booleana. E observe que aqui, essas duas, só voltando um pouquinho, essas duas portas lógicas aqui, elas correspondem a esse operador, ou seja, o operador de soma booleana. A multiplicação, o produto booleano, é representado por essa porta aqui. E aí, vale a pena recordar que a soma booleana, ela tem uma relação direta com a disjunção que nós aprendemos na lógica proposicional. Ao passo que o produto booleano ele tem uma relação direta com a conjunção que foi discutido, que foi aprendido por vocês quando nós estudamos a lógica proposicional. Então aqui nós temos esse circuito, nessa imagem, essas duas portas lógicas representam essa expressão da álgebra booleana. Bem, aqui na letra C nós temos aqui uma soma booleana e um produto booleano. Então observe que B, a porta que corresponde ao produto booleano é essa daqui, e esse resultado, né, a gente vai juntar com a saída dele, vai ser uma entrada para essa soma booleana, ok? Bem, aqui nós já temos uma expressão um pouco mais interessante, né? Então, A mais B vezes A mais C. Então, temos aqui as portas que representam as somas booleanas, e aqui a porta que vai representar o produto booleano. Ok? Então, observe que as entradas para essa porta aqui são justamente os resultados que você vai obter nas duas somas booleanas, certo? Então, eu acho que fica bem fácil compreender a semântica desses gráficos, dessas informações. Letra E, nós temos aqui um produto booleano e uma soma booleana.
também muito fácil, muito parecido com a questão anterior, né? E aqui temos, mais uma vez, duas expressões semelhantes à letra D. Observe que na letra D, nós temos o produto de duas somas booleanas. Já na letra F, nós temos a soma de dois produtos booleanos. Ok? Então, acaba que o diagrama, né, a imagem é muito parecida com a anterior. Ok? Então, aqui não tem muito o que a gente discutir, é mais olhar para as imagens, para as figuras e tentar fazer uma ligação, um link com a expressão da álgebra booleana. Bem, agora vamos para a nossa terceira questão. Na terceira questão, nos é pedido o seguinte: dados os circuitos, apresente a fórmula da álgebra booleana correspondente a cada um. Então, é o inverso do que a gente fez na questão anterior. Enquanto que na questão anterior nós tínhamos uma expressão booleana e aí representávamos ela por meio de um circuito, né, por meio de portas lógicas, aqui a gente vai ter o circuito e a gente vai, a partir desse circuito, representar a expressão booleana. E aí você vê a importância desse conteúdo para a disciplina de circuitos digitais do segundo período. Vocês vão ver isso em loco, certo? Então vamos lá, temos aqui esse circuito. Esse circuito é um pouco, o diagrama dele é um pouco diferente do diagrama da questão passada, mas é fácil compreender. Então, o que é que nós temos aqui? Uma estrutura complexa com três caminhos paralelos principais. Então, o caminho superior, ele representa essa fórmula aqui, essa expressão booleana aqui. Então, nós temos aqui um produto de duas somas booleanas, sendo que essa segunda soma booleana, você observa que tem um apóstrofo, ou seja, então aqui o P e o Q, certo? Ok? O caminho do meio, nós temos aqui o P, certo? E no caminho inferior, essa soma booleana, certo? Entendido? Então, nesse caso aqui, como os caminhos estão em paralelo, a expressão final vai ser essa daqui, certo? Bom, gente, agora só um detalhezinho. Eu acabei cometendo um pequeno equívoco aqui. Aqui, nesse caminho inferior, né, aqui não é soma, é produto booleano. Okay? Aqui foi um erro meu, então estou corrigindo em loco. Certo? Vamos lá, letra B. Na letra B, nós temos três caminhos paralelos mais simples, né? Então, o caminho superior, aqui sim, o caminho superior, produto booleano, o caminho do meio, outro produto booleano, e o caminho inferior, outro produto booleano, sendo que esse circuito aqui, aliás, essa porta, ela está invertida, né? Tem aqui o apóstrofo. Então, no caso, a expressão booleana resultante será essa daqui. Essas somas booleanas representam o quê? Os circuitos, né, paralelos, certo? Vamos aqui para a letra C. Na letra C também nós temos 4 caminhos paralelos, sendo que cada um deles tem uma negação, né? A negação é nada mais nada menos do que esses apóstrofozinhos aqui, ok? Na verdade não, são 2 deles que têm a negação. Então, primeiro caminho nós temos um produto booleano, segundo caminho produto booleano, terceiro caminho também produto booleano, e aqui, né, a gente acabou utilizando essa negação, mas eu me confundi, não tem negação nesse Z aqui não, ok? Então, nesse caso, a expressão booleana resultante vai ser essa daqui, certo? Desconsidere esse tracinho em cima do Z, ok? Bom, e aí temos a nossa letra D, que é um circuito bem complexo, né? Bastante complexo, e eu acho que fica fácil vocês perceberem que nessa primeira parte aqui, nós temos a soma de 2 produtos booleanos, né? Faltou aqui o A, né? Aliás, e o bloco inferior direito nós temos essa soma de outro produto booleano, certo? ABC, BC, ok? Bem, aí temos aqui os caminhos principais e a nossa expressão booleana resultante acaba sendo essa daqui, que é uma expressão bem complexa. Beleza?
Então, analisem, observem aqui a expressão booleana, observe o circuito, né? E aí fica fácil vocês compreenderem bem direitinho. Ok? Bom, dito isso, né? Nós encerramos aqui essa lista e, como é de costume, né? Vamos fazer aqui tecer um comentário a respeito da importância desse conteúdo, né? Ou seja, da álgebra booleana para a sua formação em ciência da computação. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer sobre a importância de álgebra booleana para a ciência da computação se refere ao fato que eu falei várias vezes, em vários momentos nessa explicação, que ela serve como base para circuitos digitais. Então, esses exercícios eles trabalham com a conversão bidirecional entre expressões booleanas e circuitos, que é a base para entender como computadores funcionam em um nível mais básico. Esse conhecimento ele é essencial para disciplinas como arquitetura de computadores, sistemas digitais e organização de computadores. O desenvolvimento do pensamento lógico, que é algo que a gente vem trabalhando repetidamente ao longo desses exercícios, né? Também é outra habilidade importante, né? A abstração e modelagem, ou seja, fazer a conversão entre diferentes representações de circuitos envolve desenvolver a capacidade de abstração, e essa habilidade ela é fundamental para modelagem de sistemas, para projeto de software, banco de dados, engenharia de software. Okay? Além do mais, nós temos habilidades práticas como manipulação de circuitos lógicos, simplificação de expressões, análise sistemática de problemas e documentação técnica. Né? Também serve como fundamento para tecnologias atuais como IoT, né? Ou seja, internet das coisas, hardware program, né? Sistemas embarcados. E o fato dessa lista ser apresentada para alunos de primeiro período, ela acaba estabelecendo bases cruciais para o desenvolvimento profissional do estudante, ou seja, preparando tanto para disciplinas mais avançadas quanto para desafios técnicos da profissão. Essa abordagem gradual dos exercícios, começando com análise de propriedades e passando para a construção de circuitos e chegando à análise de circuitos complexos, acaba ajudando o estudante a construir um entendimento sólido e progressivo da matéria. A inclusão desses exercícios, que exigem tanto análise quanto síntese, acaba por ajudar a desenvolver diferentes aspectos do pensamento computacional, que por sua vez prepara vocês estudantes para abordar problemas complexos de múltiplas perspectivas, uma habilidade essencial dentro de um curso de ciência da computação. Bom, gente, ficamos por aqui. Até a próxima.